Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, eu aqui, tô sumida por motivos de saúde, tá? Tô sem maquiagem, tô sem nada aqui, até relevem um pouquinho, porque são muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores, né? Ninguém tem noção. A gente, principalmente a gente que trabalha com espiritualidade, esses assuntos, né? A gente acaba sendo muito atacado, assim. Por isso que a gente pede aqui para vocês também a contribuição de, né, se inscrever no canal, deixar o like de vocês, porque assim, até a forma da gente continuar o nosso trabalho, porque podem ter certeza que enfrentar o que a gente enfrenta diariamente não é para amadores, assim, de verdade, não é para amadores, tá? Mas vamos aqui para vocês. Vou utilizar o tarô mitológico para a gente fazer a leitura de vocês. Eu vou fazer uma leitura coletiva, não tem signo definido, tá? Não sei ainda o que vai cair aqui, né, de acordo com o assunto que cair, a gente vai descobrir. Vamos aqui, por favor, tarô. Vamos aqui. Deixa eu embaralhar aqui na minha mesa. O que a gente tem aqui para as pessoas que estão conectando com essa leitura, tarô, por gentileza? O que a gente tem aqui para as pessoas que estão se conectando com essa leitura, por gentileza? O dois de ouros. O dois de ouros, tá? Uma escolha para ser feita aí. Interessante que o dois de ouros é uma carta que a gente ainda está descobrindo coisas, né? Ainda está revelando para si mesmo algumas coisas. Algumas coisas elas estão começando a se mostrar para gente. Interessante. Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta, por gentileza. O seis de espadas, tá? Mais uma carta, por favor. A gente tem um deslocamento, tá? Um trabalho interno sendo feito aí para uma mudança. Não sei com quem eu tô falando, mas é alguém que quer mudar. É alguém que, inclusive, tá botando as emoções, né? Tá se afastando um pouco da questão emocional, e essa questão emocional ela pode envolver desde conformismo com o ambiente, assim, não entendam isso mal, peguem com pinça essa palavra conformismo, tá? Tem uma mudança para acontecer, um deslocamento até, que ele vai trazer muito poder para você. Só que isso também dá medo, né? Mudar dá medo. A gente gosta da homeostase. Então, entendi o porquê que você está ainda nesse trabalho interno, se trabalhando para poder fazer uma mudança. Interessante. Para algumas pessoas é mudança literal, tá? Mudança de casa, de ambiente, de uma profissão, trabalho. Mais uma carta, por favor, tarô. Pulou aqui. O oito de ouros. Gente, de fato. O oito de ouros aqui tem um movimento e no fundo do maço a gente tem o sol, tá? O sol iluminando esse caminho de vocês. O sol, o nove de paus, que tem o mito de Jasão e os argonautas. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Deixa eu arrumar meu cabelo para falar com vocês. Existe um trabalho interno que vocês estão fazendo, né, para poder ter esse deslocamento para um ambiente onde você pode, onde você sabe que vai continuar, né, num trabalho. Para mim tem muito essa questão de trabalho ou finanças, tá? Pode ser que o ambiente que vocês venham a se mudar, né, para onde vocês vão, a questão esteja muito atrelada ao desenvolvimento do trabalho de vocês, da profissão, né, da carreira. Não é todo mundo que tem carreira, mas dos caminhos assim profissionais. E aqui pede de vocês um movimento exato, tá? Um movimento exato, uma ruptura, tem uma quebra aqui, um crack. Tô ouvindo um crack aqui. Tem uma quebra, uma ruptura para conseguir finalmente esse brilho, tá? Aqui a gente tem Apolo, né, gente? Apolo, para quem não sabe, o oráculo de Delfos aqui atrás, né? Traduzia as coisas que Apolo falava. E Apolo, ele é um deus na mitologia que possui múltiplas habilidades. Pode ser que para você, inclusive, o desafio, né, desse nove de paus aqui seja porque você vai usar uma coisa que você não está acostumado. Ah, Ruth, eu sou boa nisso, isso para mim ele é hobby, mas eu não sei se isso vai me dar frutos financeiros. Preocupação aqui, ó, oito de ouros. Eu não sei se isso vai me trazer a questão financeira que eu quero.
Só que aqui está me dizendo o seguinte: as portas estão abertas para que você vá. Para que você vá. Ah, vai ser fácil? Não, porque é vida real, né? A gente não está falando sobre uma ficção. Até na ficção, né, gente? A gente tem aí, me lembra aquele filme que tem Poseidon, que tem... Ah, esqueci o nome agora, enfim. Eu tô com uma memória não tô muito favorável nesse momento, não. Mas aqui a gente tem uma questão até oculta, e um desafio. Tem uma pedra no meio do caminho. Literalmente, vocês vão... Não, literalmente. Pode ser literalmente. Vocês podem encontrar uns desafios aí, umas barreiras, né? E para algumas pessoas pode ser questão de pedra real mesmo. Ah, uma casa nova que precisa ser construída, tem sei lá, tá tudo ainda, né, no concreto, baseado ali, eu preciso demolir para construir um novo. Para algumas pessoas, para outras pessoas teve uma coisa que me parou, ou que está tentando me parar, né, parar para que eu não chegue nesse lugar. Aqui, Jazão estava indo, né, junto com os argonautas, em direção a essa conquista, só que eles encontraram no meio do caminho um desafio. Só que, interessante que se a gente parar para pensar no Apolo, aqui, você possui múltiplas habilidades, você sabe, né? E, gente, qual a diferença do hobby para o trabalho, né? Interessante que na astrologia, no mapa, a gente muda até a casa, né? A gente tem a casa 5 como uma casa dos hobbies e a casa 6 como a casa do chato, do trabalho, né? Sei lá, dos 5 às 17, dos 9 às 17, né? 5 horas da manhã, quem vai trabalhar? Enfim, das 9 às 17. É a casa de gente que precisa acordar, cumprir uma tarefa, tudo mais, né? E qual a diferença, né, quando o hobby deixa de ser hobby, vira trabalho? Uma habilidade que você possui. Estou falando de habilidades porque a gente tem Apolo aqui com o Sol. Qual a diferença? É que você vai dividir o que você sabe com mais pessoas, você vai compartilhar a informação que você sabe com mais pessoas, suas habilidades, inclusive, e vai ganhar com isso, né? E vai cobrar por isso. Por quê? Porque o universo ele opera com trocas. Se não for troca, é doação. E a doação, ela vai te colocar num lugar, né, tipo, vamos lá, um altruísmo e tudo mais, só que assim, a gente vive na matéria, precisa pagar conta. Como que vive? Né? Então aqui a diferença o hobby é para você, tá? É seu, é inerente à sua capacidade de diversão, percepção e tal. Quando isso se torna trabalho, né, você partilha aquela informação para outras pessoas e aprimora, estuda, né, desenvolve outras habilidades baseada naquela habilidade inata sua, e você recebe por isso, tá? E que seja justo, né, de preferência. Então aqui existe um movimentar. Para algumas pessoas pode ser que precise se afastar de pessoas queridas, de família, de amigos, né, até filhos, para algumas pessoas, por mais que não tenha nenhum pajem aqui, eu sinto essa energia. E estão me dizendo que se você quer uma resposta para saber se muda ou permanece, aqui a ideia é que você vá, tá? Que você mude. Deixa eu pegar aqui outro tarô pra gente continuar na leitura de vocês aqui. Calma aí. Pronto. Tarô, por favor. Vamos aqui. Mais informações para essas pessoas que estão nesse processo de mudança, desenvolvimento de habilidades, né? Vamos aqui, tarô, por favor. O 3 de ouros, gente. A gente tem o 2 de ouros, a gente tem o 3 de ouros aqui. Mais uma vez, olha o trabalho sendo feito. O 3 de ouros, né? É um trabalho sendo feito, e se vocês observarem, essas moedas, elas estão acima, né? Estão aqui, ó, pegando a cabeça, os ombros e passando por cima da cabeça, né? Desse homem. Significa que esse trabalho não é feito somente a duas mãos, não é somente você que desenvolve, é você e a sua guiança. Ruth, que guiança? Guiança espiritual, né, amor? Nós somos espíritos habitando corpos. Toda energia se manifesta em 3 níveis, no físico, no espiritual e no psicológico. Se eu não equilibrar esses 3 níveis, eu vou deixar esse tripé deficitário. Eu vou ter uma queda, naturalmente. Então aqui existe uma necessidade para algumas pessoas de contar, né? A gente tem o fogo aqui também, que é mais um elemento do espírito. Aqui existe, né, um portal sendo atravessado, esse portal é muito simbólico,
tem uma mudança real. Então pode ser que você por muito tempo tenha sido muito cartesiano, quadrado, né? O mundo é assim que funciona, opera dessa forma. Estou sentindo muita energia de Touro, Virgem, Capricórnio, porque obviamente a gente tem os signos de terra muito presentes. Leão também, Aquário, Gêmeos e Libra, tá? São os signos que estão aparecendo aqui. Não estou falando para esses signos especificamente, mas essa energia está forte. Você pode ter esses signos fortes no mapa ou estar lidando com pessoas desse signo. Então aqui existe um trabalho interno que é assim, puxado, é um cansaço. Sozinho você dá conta até a segunda parte, até a segunda página, tá? Aqui não é um trabalho que você desenvolva sozinho, desenvolve com a sua espiritualidade. Por quê? Porque nós somos seres espirituais habitando corpos. A gente não tá aqui simplesmente solto, né? A gente não tá isolado, pelo menos não é assim que eu interpreto. Você pode ter a crença que você quiser, e, enfim, né? Respeito todas as sua opinião, toda a sua forma de crer, tá? Mas se você tá aqui numa tiragem de tarô, provavelmente você tá conectado com algo superior, né? Vamos ver aqui. Nem que seja assim, gente. Ah, não acredito em nada, mas eu acredito em física quântica. Pô, física quântica, sabe? Eu acredito, tem várias formas de você acreditar aqui. Não precisa se acreditar num rótulo, numa religião. A gente não tá rotulando nada aqui. Até porque quando a gente rotula, a gente limita, né? E não é o propósito desse canal, nem do vídeo, nada disso, tá? Muito menos o meu. Sim, vamos lá. Tudo que eu não quero ser é limitadora, porque eu não sou uma pessoa limitada, né? Na carne ela é até, né? Saúde às vezes fala assim, oi, fica quietinha aí. Ai, gente, difícil esses tempos, tá? Vou dizer pra vocês que só sabe quem vive. Só sabe quem vive. Pra quem não sabe, eu quebrei meu tornozelo. Eu estou com gesso na perna. Falei pra vocês, ponto. Tô com gesso, com a perna engessada até o joelho, porque eu quebrei meu tornozelo, fraturei numa queda boba, uma coisa assim, descendo escadas do meu condomínio. Enfim, complicado, mas faz parte, né? A vida dizendo pra mim diversas, né? Tava no meu mapa, já tava na minha previsão de numerologia do ano, já tava tudo certo, tá tudo dentro dos conformes, né? E até foi uma forma mais amena, poderia ser pior. E a gente fala assim, né? E obviamente eu fiquei, né, à base de remédios, etc e tal, um processo complicadíssimo e por isso essa pausa, né? Quando eu sumo assim, alguma coisa maior tá acontecendo, tá? Continuem aqui comigo, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha aqui não. Já se inscreve no canal, já bota o sininho ativado aí, pelo amor de Deus, para quando eu aparecer aqui vocês saberem. Eu quero me organizar, mas a vida tá assim, ó. Tá achando que é só aí que tá, né? Não é só aí não, amor, ó. Todo mundo, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos aqui, tarô, mais uma carta. E, gente, assim, vamos lá, né? Se a gente parar pra entender essa questão do, do trabalho, né? Do fazer algo, das buscas, né? Do crescimento, a gente tem um id, né? A gente tem um movimento. Se a gente, por algum motivo, tem alguma limitação, deixa eu só botar meu telefone aqui no silencioso, que tá entrando mensagem aqui, calma aí. Se a gente se a gente tem alguma limitação, precisa estar bem consciente, sabe? Nesse trabalho, nessa situação, precisa estar bem consciente. Precisa de consciência. Toda a vida da gente precisa de consciência. A presença, ela é sagrada. A consciência, ela é propulsora, é a mola propulsora. Então aqui precisa de um estado de presença para algumas pessoas, tá? Para vocês tomarem a decisão certa, né? Se deslocarem, escolherem realmente o que precisa de ser escolhido aí. Para algumas pessoas aqui é inevitável essa mudança, tá? Por mais que você se sinta até muito sozinho, sozinha aí, começando uma vida nova, porque algumas pessoas têm um processo aqui bem solitário, em nenhuma dessas cartas a gente vê presença humana, né? Uma outra presença humana, a gente vê só cartas que são, de fato, tem somente um elemento. Você pode estar se sentindo assim, sozinho, sozinha aí, mas é nessa solidão aparente que você cresce, sabe? Que você se transforma. Por isso que eles falam para você buscar ajuda dos seus mentores, dos seus guias, da sua espiritualidade, né? De algo maior que você, para continuar, para essa jornada alcançar o que ela veio alcançar, sabe?
O universo quer voar, gente. Não interessa se vai ser uma águia ou se vai ser um colibri. Não interessa. Se vai ser um beija-flor, se vai ser um gavião. A vida, né, ela quer voar. O universo, ele quer se expandir. Tem muito essa palavra de expansão aqui. Para algumas pessoas pode até ser uma viagem para fora do estado, fora do país, tá? Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta aqui. O 7 de paus. De fato, são muitos bloqueios, né? Muitos empecilhos, mas aqui é uma carta de decisão, de ação, tá? O 7 de paus fala que é uma ação. Você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar. Ninguém mais além de você precisa enfrentar isso. Essa carta de número 7, tem muito número 7 aqui, tá? Presente, assim, na junção das cartas, etc e tal. O 3 e o 7 estão presentes aqui. Essa carta do 7 de paus me fala também sobre desbravar um caminho, sabe? Desbravar uma nova oportunidade. E são bloqueios ali que você vai destravando. Você vai desbravando e destravando. Interessante, né? Parece que me veio aqui uma chave, um cadeado, uma chave. Mais uma carta tarô, por favor, para essa leitura. O Rei de Copas. Pulou aqui o Rei de Copas. Pessoas de signo de água também presentes, peixes, câncer e escorpião. E no fundo do maço, um 7 de ouro, um 7 de pentáculos. Vocês entenderam a situação aqui? Vocês entenderam o que eu tô falando? Que a partir do momento que vocês se envolvem nesse novo projeto, nesse novo trabalho, desenvolvendo as habilidades de vocês, há uma satisfação emocional, há uma saciedade emocional e um suprimento financeiro, tá? Um suprimento financeiro aí. Esse 7 de ouros me fala sobre essa colheita, né? Em breve, tem um signo de touro muito forte aqui, tá? Signo de touro muito forte aqui. Capricórnio, Virgem também, mas touro muito forte. A vida tá dando um empurrão em você aí, tá? Olha só, embaixo do 7 de ouros a gente tem um 8 de paus. É uma questão para ontem, amor quântico, e tem uma coisa muito forte com as resistências, né? Interessante que nos signos fixos, de todos os signos, touro é o signo mais fixo que tem, porque ele é fixo de terra, né? A gente tem os signos fixos que são touro, leão, escorpião e aquário, mas o signo de touro ele é o mais fixo de todos, tá? Porque ele é fixo de terra, ele é fixo de uma estrutura, né, de um elemento estável. Então aqui existe uma necessidade, uma base de segurança, uma base de tudo mais, só que a vida ela não oferece garantias não, tá? Aqui eu vou te avisar. Vai, faz, entrega. Não é somente para você, é para algumas pessoas que dependem de você ou que vieram antes de você. Vai ter esse apoio espiritual também aqui. Gente, olha só, embaixo desse 8 de paus a gente tem um 10 de copas. Eu amo esse 10 de copas, é uma das cartas mais lindas que eu já vi na vida. Olha isso aqui, 10 de copas. Tem uma satisfação, um lugar, né? Interessante que muitas vezes é que eu tô ouvindo para algumas pessoas que você tá com medo porque você tá com medo até da felicidade. Já viu isso, gente? Tem medo de ser feliz? Seja por aquela lealdade, né? Lealdade ao sofrimento da família, lealdade às pessoas, uma lealdade muitas vezes cega, né? Uma lealdade muito cega. Às vezes você tá até com medo de ser feliz. E esse medo de ser feliz, ele paralisa muito. Pode ter certeza. Posso dizer isso na prática, porque eu já vivi isso. Eu tenho um signo de touro muito forte, tô falando de touro aqui, né? Eu tenho um signo de touro muito forte no mapa. E isso acaba paralisando muitas vezes a gente. Então, assim, você tem duas opções. Aí, gente, o rei e a rainha de copas aqui, ó, no corte. Rainha de copas, amor, rei e rainha de copas. Eu não sei quem é você, mas você tem um convite, um chamado, uma experiência nova para viver, tá? Nessa novidade de vida aí. Vamos ver para finalizar aqui com o tarô do Osho. Por favor, tarô, pra gente finalizar essa leitura para essas pessoas maravilhosas que estão aqui nessa leitura nesse momento. Vamos lá, pra gente finalizar essa leitura, por favor, tarô.
Isolamento glacial, um 3 de espadas. Olha só, isolamento glacial. Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem estar muito sozinhos pra fazer esse movimento? Esse, isso é proposital, tá? Esse tá sozinho aí é proposital. Você tá vivendo espaços de solidão, né? Solidão ou solitude? Espaços de solidão para você tomar a iniciativa, porque se você não ficasse desconfortável, como é que você ia? Como é que você vai nesses 6 de espadas aqui se você não ficar desconfortável? Como é que você vai se movimentar aqui se você não estiver desconfortável? Aqui é proposital. Esse isolamento glacial, esse 3 de espadas é proposital. Tem uma dor aí para ser curada. Como que a gente cura? A gente não cura mesmo a dor no mesmo lugar que a gente se magoou, no mesmo lugar que nos feriu, tá? A gente só cura distante. Acredite em mim, eu experienciei isso mais de uma vez, quer dizer, né, assim, uma vez principal, assim, recente, alguns anos atrás, eu experienciei uma ruptura, uma quebra, uma desilusão, uma decepção, uma apunhalada pelas costas, ia dizer apunhalamento, pelas costas que eu jamais imaginei viver. Mas isso foi o que me fez estar aqui hoje gravando para vocês. Isso foi o que me fez fazer o que eu faço na minha vida. E não tem nada que me faça mais feliz hoje, profissionalmente, né, realização pessoal, profissional, do que fazer o que eu faço. Mas eu precisei passar por isso aqui, amor. Mas não foi só isso, não. Mas assim, né, não tô querendo, obviamente, medir dor, né, até porque a dor, a gente não tem métrica para dor. Mas aqui, se não tiver, né, se não te deixasse desconfortável, você não teria saído do lugar. Ou você não vai sair do lugar se você não estiver desconfortável. Aqui tá tudo certo, amor. Tudo certo como manda o figurino. Ah, Ruth, mas não precisava. Será que não precisava mesmo desses 3 de espadas aqui? Será que você ia de boinha, assim? Ah, vou de boa, paz e amor, indo pro meu lugar. Não, moça, não ia. Principalmente se você tiver os signos de terra forte no mapa, você é resistente pra caramba, fala sério, né? Ou, né, os signos fixos, aquário, escorpião, leão, além do signo de touro, se você tiver isso forte no mapa, duvido que você ia de livre, espontânea vontade. Duvido. E você também duvida. Certeza. Mais uma carta, por favor, tarô, pra gente finalizar essa leitura maravilhosa. Virou aqui a carta do carro, tá? Da consciência, que pra mim é muito isso que a gente tá vivendo. Mais uma carta, por favor, tarô, pra gente finalizar essa leitura, por gentileza. Controle, um rei de espadas, era só o que faltava. Isso, né, amor? Tá lidando com controle, tentando controlar o incontrolável. Eu já falei pra vocês que a vida não oferece garantia, nem controle. Tentar controlar tudo é uma ilusão, é uma grandíssima ficção. Tá? Você não vai conseguir, não. Né? Diretamente da sala de controle. Eu tava. Interessante que antes de eu gravar a leitura de vocês, eu tava com a música na cabeça. Aquela da Pitty. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. É isso aqui. Eu estava com essa música na cabeça. Vou até colocar ela no título. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Porque aqui, amor, deu pane aí. Pane e uma rainha de espadas no fundo do maço, no fundo do deck, que é uma carta chamada moralidade. Quando eu falo de moralidade, né, não é exatamente a moral, né, ou o que se entende por moral, mas é o que a gente constrói, o que a gente absorve de moral, né? Ah, diz, né, as etiquetas, diz os manuais, diz aqui e tal. E aí tem aquela música que fala assim, dane-se, enfim, não vou lembrar agora. Mas assim, não tem como continuar com essa busca aqui, ó. Embaixo da moralidade tem a carta além da ilusão, ou julgamento aí, ó. E olha o que que é, gente, essa borboleta de transformação. Além da ilusão. Não dá mais para continuar iludido, iludida no processo que você está vivendo aí. E no corte, condicionamento, arcano do diabo, tá? Um arcano de Capricórnio. O condicionamento me falando que tem muita tentativa de controle e manipulação nessa jornada que você tá até agora. Mas não vai te levar a lugar nenhum não, tá? Já tô te avisando. Adoro no corte aqui. A carta dos 5 de paus chamada totalidade. Olha só, essas garotas aqui ai, gente, qual é o nome disso?
Trampolim? Não lembro o nome disso. Enfim, vocês sabem o que que é, porque eu tô assim, gente, palavras somem. Eu sento aqui, as palavras somem. E a carta da coragem, que é uma. Aqui a gente tem o arcano da justiça com a carta da coragem, tá? É isso que você precisa. Coragem, tá? Coragem. Agora também aquela música do Raul Seixas, coragem, coragem, se o que você quer é aquilo. Gente, não vou cantar não, porque vocês não merecem ouvir eu cantando, porque sinceramente, quando eu começo a cantar no banho, até o chuveiro para de cair água. Mas deixa pra lá. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.